Então, na aula passada, a gente viu um pouquinho lá do Node.js, vimos um pouquinho do que ele é, né, para que serve. E antes, então, da gente passar a estudar mais sobre ele, e antes de avançar para a parte do Express, né, para a parte das APIs de fato, vamos fazer aqui um exemplo aqui no Hello World. Então, vamos lá para o Visual Studio Code, vou mostrar um exemplinho como é que a gente cria um projeto em Node, fazer algum códigozinho simples ali, só para vocês verem funcionando. Eu vou aproveitar e mostrar para vocês aí como que a gente debuga um projeto aí em Node.js e como é que é os modos de entrada, né? Como é que o usuário consegue imputar dados aí na aplicação. Enquanto a gente está lá na página web, a gente tem lá os campos de input, né? O usuário pode digitar campos, valores e tudo mais para dar entrada no sistema. E aqui no Node.js a gente não tem essa interface, né? Então a gente pode entrar com dados pela linha de comando. E eu vou mostrar para vocês aí como é que a gente pode, ou até mesmo pedir para que o usuário digite coisas na linha de comando, né? Em tempo de execução. Então vamos lá para o Visual Studio Code. Bom, pessoal, estou aqui no Visual Studio Code. Eu criei uma pasta aqui no C2.GTI, onde eu vou colocar esses códigos de exemplo. E aqui então, para a gente criar o nosso projeto, eu estou numa página vazia, basicamente a gente tem que executar um npm init. Então a gente pode utilizar aqui o próprio terminal aqui do VS Code, né? A gente abre ele arrastando aqui para cima, ou você pode usar um terminal por fora aí, né? Você pode abrir um prompt de comando no Windows ou no Linux aí, não importa, e executar o comando. Então, npm init, você vai executar o projeto. Você vai pedir para criar o projeto. E aí, então, ele vai te dar algumas mensagens, né? Ele vai te pedir algumas perguntas. Então, por exemplo, o nome do pacote. Então, posso, por exemplo, se eu apertar Enter, ele vai pegar como default o nome da pasta que a gente está. Versão 1.0, descrição, o caminho de entrada. Nesse ponto aqui é o arquivo que ele vai começar a executar. Esse ponto aqui é importante, então, porque a gente tem que ter esse arquivo criado aqui dentro do projeto. Então, para a gente usar o index.js mesmo, a gente pode dar um Enter, comando de teste, git, a gente vai apertando Enter para pegar os valores default. E no final ele pergunta, né, se esses valores são os que você quer mesmo, e ele vai criar um package JSON para a gente com esses valores que a gente aceitou. A gente apertar Enter de novo, ele cria, e está aqui o nosso package JSON com essas configurações default que a gente fez. Uma outra forma da gente fazer isso, vamos apagar ele aqui, só para mostrar para vocês. Quando vocês quiserem criar um projeto que vocês queiram usar o default mesmo, né? Vocês podem colocar aqui um "-y". É como se ele fosse responder yes para todas as perguntas, né? Então lá, ele criou, nem ficou perguntando nada para a gente, né? Como eu ia usar isso aqui tudo como default. Então é só um parâmetrozinho aí, caso vocês queiram utilizar. Então o que ele faz para a gente é gerar isso aqui. Então, basicamente, o que npm init faz é gerar esse package JSON. E com esse package JSON aqui, a gente já tem um projeto Node. Então, agora, para a gente poder começar a fazer nossos códigos, a gente tem que criar um arquivo. Então, lembrando que a gente definiu que o ponto de entrada seria o index.js, né? Aqui a gente está definido ele, então vamos criar um arquivo chamado index.js. Ok, então a partir desse momento aqui, estamos com o nosso projeto Node já configurado e a gente pode programar aqui normalmente, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, Hello World. E a gente pode executar aqui Node index.js. Beleza, vai imprimir. Se a gente não tivesse criado aqui o package.js, a gente só criasse um arquivo, por exemplo, aqui vamos criar um outro arquivo qualquer aí, ó, index2.js, console.log hello, por exemplo, vamos executar aqui. O Node vai interpretar o arquivo para a gente também, da mesma forma. Então o Node ele é isso, ele vai interpretar esses códigos JavaScript que a gente colocar aqui. Então por que a gente cria um projeto assim? Porque depois a gente vai adicionar dependências, a gente vai dar um npm install, né, em alguma dependência aqui, por exemplo. Aí vai ficar o nosso projetinho, vai ficar todo, para ficar todo empacotado aqui, né? Depois a gente vai começar a exportar mods, importar módulos. Então é interessante que o nosso projeto a gente tenha esse package.js aqui, né? Um package.js formalizando o nosso projeto, até mesmo para a gente gerenciar as dependências que a gente vai precisar de instalar depois, né? Então, beleza. Estamos aqui com esse Hello World. Então, vamos supor que a gente estivesse fazendo um programinha aqui, por exemplo, para listar, por exemplo, os números, aqui uns números menores que, os números primos menores que determinada entrada, por exemplo. Como é que a gente faria isso? Vamos fazer um exemplinho aqui. Então, a gente poderia criar, por exemplo, uma variável aqui, por exemplo, 10,
E aí eu quero imprimir todos os números primos menores que 10. Então, como é que a gente pode fazer isso aqui? Melhor, vamos fazer aqui, para ficar mais rápido, vamos fazer mais fácil de entender, vamos fazer só os múltiplos de 3 e 5 menores que 1000, então. Ou menores que um número qualquer que a gente imputar aqui. Então vamos deixar aqui número mesmo, vamos colocar aqui 1000. E aí vamos fazer um for aqui, né? Então vamos criar um array aqui, ó, vou criar um array chamado múltiplos. E todos os números que for múltiplos eu vou inserir aqui dentro. Então vamos fazer aqui, para basicamente eu quero ver se os números são múltiplos de 3 ou de 5, né? Então eu vou ter que testar todos, né? Vou testando todos aqui. Todos os números menores aqui. Que número? Eu vou fazer um loop aqui. E aí eu vou comparar aqui se o resto da divisão é igual a zero. Então relembrando lá, né, dos operadores do JavaScript, a gente pode ver aqui se o resto da divisão por 3 é igual a zero, ou se o resto da divisão aqui por 5 é igual a zero. Beleza, com isso aqui eu vou estar pegando os múltiplos de 3 e de 5. Então só um exemplinho, pessoal, só um exemplinho simples aqui, só para a gente poder ver a entrada de dados, como é que a gente pode fazer. Então, vamos lá, a gente pode vir aqui e inserir os múltiplos aqui dentro, então, né? Então, se o resto da divisão por 3 e por 5 for zero, a gente insere múltiplos aqui, ok. Vamos imprimir aqui os múltiplos. Só um exemplinho simples para a gente ter uma coisa para ilustrar essa entrada de dados aqui. Vamos lá, index.js, beleza, imprimiu os múltiplos de 3 e de 5 aí, né? O zero não é no caso, a gente pode começar a iteração aqui do 3, né? Porque o 3 aqui é o menor número que a gente está trabalhando. Então vamos lá, só um exemplo simples, tá ok, temos aqui. Então como é que a gente poderia fazer para esse número aqui ficar dinâmico do Node.js, né? A gente tem lá na web, a gente tem os campos de entrada, aqui a gente não tem isso. Uma forma de fazer isso no Node é pegar pelo argumento. Então, a gente não chama aqui Node index.js, a gente poderia passar o parâmetro aqui, por exemplo. Como é que ficaria isso? Como é que a gente pegaria isso? O Node.js fornece para a gente um cara chamado proxies.argv. Vamos dar uma imprimir ali para a gente ver como é que vem. Ele vai vir, ó, ele vai retornar para a gente um array, sendo que o primeiro é o caminho do Node, o segundo é o nome do arquivo e o terceiro para frente vão ser os parâmetros que a gente colocou. Então a gente pode usar isso aqui para pegar como entrada. Então a gente pode pegar aqui, ó, proxies.argv, então esse aqui é o índice 0, aqui o índice 1, aqui seria o índice 2. Então a gente pode pegar, em vez do 1000 fixo aqui, ó, a gente pode definir o proxies.argv pegando o índice 2 dele aqui. Só que ele está retornando aqui uma string, né? Então aqui para a gente teria que fazer uma conversão aqui, executar um pass int convertendo para números. Beleza, agora vamos executar lá, imprimiu. Se a gente passar aqui variável, então por exemplo 100, ó, então imprimiu os múltiplos menores que 100. Então beleza, essa é uma forma da gente pegar esse prompt por aqui. Então é uma forma bem interessante aí. Uma outra forma que o Node faz, que o Node tem, é através do prompt, né? A gente pode executar um prompt aqui no terminal pedindo para que o usuário digite um número para a gente. Então como é que a gente pode fazer isso? Para fazer isso, a gente pode utilizar um módulo do Node chamado readline. Então, eu vou deixar para exemplificar isso quando a gente for lá falar dos módulos do Node. Então, na próxima aula a gente fala um pouquinho lá, a gente fala um pouco do Event Loop, depois a gente tem uma aula falando sobre o Node.js, os módulos do Node.js. Então, quando a gente tiver com esses módulos do Node.js, eu vou voltar a abordar esse arquivo aqui, tratando essa questão aí do readline. Então, vou deixar isso mais para frente um pouco. Antes de encerrar essa aula, eu gostaria de mostrar para vocês como é que a gente debuga. É um processo bem simples de debug no Node. Então, como é que a gente pode fazer aqui? A gente pode colocar aqui, por exemplo, vamos criar um outro arquivo aqui só para a gente debugar passo a passo. Criar aqui um index2.js. A gente pode colocar uns consoles log aqui, por exemplo, só para a gente ir vendo aqui. Vou colocar um monte de console.log só para a gente ver ele passando passo a passo aqui, né? Como é que seria? A gente vem aqui, coloca o breakpoint aqui, né? Você clica aqui nessa linha, e aí você pode vir aqui nesse run. E aí você pede para rodar e debugar. E ele vai perguntar onde você quer rodar. Se a gente quer rodar no Node, você clica aqui no Node. Só que aí, ó, vamos ver o que ele vai fazer. Ele imprimiu para a gente, ele está debugando o nosso index.js, então ele está debugando esse arquivo. Justamente pelo fato da gente ter criado o nosso projeto Node, né? A gente está debugando um projeto Node.
Então, se a gente quisesse debugar esse arquivo index2 aqui, a gente teria que trocar aqui, ó. A gente teria que, o nosso ponto de entrada do nosso projeto teria que ser isso aqui. Então, esse package.json já é mais um ponto aí que ajuda, né, para a gente conseguir debugar. Então, é importante a gente estar com um projeto Node até mesmo para a gente conseguir debugar um projeto. Então, vamos lá. Troquei para o index2, coloquei o breakpoint aqui. Beleza. Então, ele já entrou aqui no breakpoint. Aqui no canto a gente consegue ver as variáveis do programa. E aqui a gente tem os stepzinhos, né? A gente pode ir apertando aqui Step Over, que a gente vai passando passo a passo. Ó. A gente consegue ver aqui, ó, no debug console que ele está imprimindo linha a linha, né? Beleza, até ele encerrar. Se você quiser encerrar, você manda dar um contínuo que ele vai encerrar. F6 vai passar linha a linha. Esse step into aqui ele vai entrar ele entraria dentro do método, caso houvesse algum método aqui. Como aqui eu não estou tendo método, ele está passando linha a linha. Esses atalhos aqui, provavelmente os seus aí vão ser diferentes. Aqui eu configuro esses atalhos dessa forma, porque eu utilizava já o Eclipse há muito tempo e eu trouxe os atalhos do Eclipse aqui para o Visual Studio Code. Então, não necessariamente esses atalhos aqui, esses F5, F6 aqui, vão ser igual os seus aí não. Então, você vem cá, dá um continue e ele encerra a execução. Bom, então, para a gente debugar o nosso index.js, vamos voltar aqui agora para o index.js, né? Notem que quando eu executei aqui um debug, voltei aqui o main para index.js, notem que quando eu executei aqui o debug pedindo o Node, ele já veio aqui e imprimiu para a gente, ó, com arg0, né, que ele passou aqui nesse múltiplos aqui, na verdade, e imprimiu. Então vamos pôr aqui um console log process argv. Como eu estou passando pelo debug, ele não está pegando esses parâmetros que eu coloquei aqui, né? Vamos executar de novo. Então, lá, ele pegou só o caminho do Node, né, C Program Files, e depois o C2.gt index.js. Então, a gente não está passando parâmetro. Então, como é que a gente passa esse parâmetro se a gente quiser debugar, sendo que a gente tem que passar um parâmetro igual nesse caso aqui? Se você tiver com um arquivo assim que não espere parâmetros, beleza. Você só clica aqui e já sai debugando normalmente. Se você tiver nesse exemplo que eu estou aqui, você tem que vir aqui, ó, Create a Launch JSON File. Você clica aqui, pode marcar Node. E aí ele vai gerar aqui, ó, a gente pode até ver na pasta aqui, ó, ele gerou aqui uma pasta chamada .vscode, e esse launch JSON file é como se fosse um arquivo de configuração para execução. Então você pode vir aqui, ó, colocar uma vírgula, você começa a digitar que ele já completa para você, ó, runtime args. Então seu runtime args vai ser um array, então vai ser os argumentos que você vai passar ali, né? Então seria a mesma coisa de você estar executando node index.js 1000. Então aqui no caso eu vou estar passando 1000 aqui. Vamos passar 100 só? Estava passando 100 para ele. E aqui agora eu posso vir aqui e debugar. Eu coloquei o breakpoint. Ó, o breakpoint está lá. Então, pessoal, falei a propriedade errada, né? Runtime args não, é args. Esse cara aqui me confundiu. É args para você substituir aqueles parâmetros. Então vamos rodar de novo. Tem que ser args aqui se vocês quiserem passar parâmetros. Vamos executar aqui agora. E aqui, beleza, ó, process argv está aqui, o nosso 100 aqui. E a gente pode vir debugando aqui, ó. E aí ele vai executar aqui todas as vezes que for preciso. Então, ó, como a gente está debugando passo a passo aqui, vamos supor que a gente não quer ficar entrando aqui nesse for aqui eternamente. Você pode pôr um breakpoint logo depois e pedir aqui, ó, dar um continue. Ele já pula aquela execução e para no próximo. E pode apertar continue de novo para sair. Imprimiu lá o nosso resultado, né? Então, beleza, pessoal. Essa é a ideia aí do debug. Para quem já conhecia, beleza. Para quem já não conhecia, agora vocês já sabem como é que debuga. Então, aqui no Visual Studio Code por hoje é só. Bom, pessoal, então concluindo a aula de hoje, fizemos aí um Hello World Node.js, né? Fizemos um exemplinho ali, simplesinho ali de matemática, só para ilustrar o funcionamento. Fizemos lá um cálculo de números múltiplos de 3 e 5, menores que determinada entrada. E aí aproveitei e mostrei para vocês como é que a gente recebe a entrada vindo de um outro local, né? Como é que a gente recebe a entrada vindo lá, por exemplo, da entrada da linha de comando. Então, igual eu comentei, uma outra forma de entrar dados seria a partir do readline, vai ser um módulo que nós vamos ver lá na aula de módulos. E aí eu volto nesse exemplo e traduzo ele lá para solicitar que o usuário inpute algum valor, né? Uma outra forma também seria a partir da leitura de arquivos texto, né? O programa, por exemplo, poderia ler
Um arquivo texto é uma forma também. Poderia ler, por exemplo, um banco de dados. A questão do arquivo texto, nós vamos ver também como é que a gente faz a leitura na aula de módulos também. E aí, depois, por fim, também eu mostrei para vocês lá o processo de debug. Então, no processo de debug, quando você não está passando parâmetros nenhum como argumento, é só você clicar lá, colocar o breakpoint, clicar lá no símbolozinho de debug e realizar o processo. Agora, quando você estiver utilizando aquela questão, aquela entrada de dados, passando um parâmetro, né, usando lá aquele process argv, vocês têm que lembrar na hora do debug de ir lá criar um layout.json, né? Mostrei lá no Visual Studio Code como é que cria, e ir lá e colocar o parâmetro chamado args. E aí você pode colocar os argumentos que vão ser passados ali na execução. Beleza, pessoal? Então, na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho aí do Event Loop do Node.js. Então, vai ser uma aula mais teórica e ela é importante para a gente entender como que o Node.js funciona por trás, né? Como é que ele consegue fazer, como é que ele orquestra a execução de várias coisas, sendo que ele só tem uma thread, né? Então, é importante a gente conhecer bem esse funcionamento para a gente evitar que nossos programas depois travem essa thread principal do Node. Então é importante a gente entender esse event loop dele, como é que ele funciona, para a gente entender a importância da gente trabalhar sempre com códigos assíncronos aí no Node, e a gente não cair no erro de trabalhar com códigos síncronos e acabar travando a nossa thread principal. Isso vai ser muito importante, principalmente quando a gente for trabalhar com APIs, né, que vão estar lidando aí com várias requisições ao mesmo tempo. E aí depois dessa aula do Event Loop a gente volta lá para uma parte um pouco mais prática. Beleza, pessoal? Então um abraço e até a próxima aula.